professor Tiaron Borba, peço já, inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe o conhecimento do balanço crítico. Nessa semana aconteceram 2 episódios para nós pensarmos a relação entre capital e trabalho, crítica social e ascensão de pessoas pobres a posições de destaque. Então, o caso primeiro foi da professora Djamila Ribeiro, que é uma intelectual bastante conhecida, e o segundo caso com o cantor e rapper Emicida. Então, o que está envolvido nessas questões? Primeiro vamos falar da professora Djamila Ribeiro. Ela é uma intelectual extremamente conhecida, coordena, né, aquela série chamada Feminismos Plurais, inclusive escreve é, um, um livro dessa série, chamado Lugares de Fala, que é um conceito bastante conhecido na teoria pós-colonial. Ela tenta explicar um conceito que não é tão, às vezes não é tão entendido, né? As pessoas confundem lugares de fala com representatividade, que são duas coisas diferentes. E ela foi duramente criticada, né? E ela estava respondendo numa live com o deputado federal Marcelo Freixo, que é o seguinte: ela foi criticada pelo fato dela ter feito uma propaganda de aplicativo de mobilidade urbana. Então veio uma menina do movimento negro e falou: olha, se você fez uma propaganda, vendeu sua força de trabalho para um aplicativo de mobilidade urbana, em meio à situação dos entregadores de aplicativos, né, quer dizer que você é contra os trabalhadores. Então ela respondeu o seguinte: olha, eu fiz a propaganda porque assim eu consigo manter minha equipe, porque ela tem umas atividades empreendedoras e conseguiu, através dessa grana, manter lá a sua equipe e não ter que demitir ninguém. E ela falou assim: não, eu poderia não fazer, mas aí eu continuaria vivendo com meus proventos de professora e aquelas pessoas, né, ficaria a própria sorte. Então, assim, a primeira questão é: toda vez que a gente faz crítica social, significa que a gente tem que estar num espaço, você não possa vender sua força de trabalho para o que você combate? Porque, assim, você é de esquerda, vamos supor, né? No caso da situação ali da crítica da menina em relação ao professor Djamila Ribeiro. Então, você vive num mundo capitalista, você não concorda com o capitalismo, então você vai abdicar de qualquer emprego capitalista, então você nunca vai ter um emprego. É uma discussão assim extremamente infantil e rasa sobre a relação entre capital e trabalho e crítica social. O fato dela vender sua força de trabalho por um lugar significa que isso desqualifica ela a fazer uma crítica social. Então quer dizer que para você fazer crítica social você tem que estar debaixo da ponte. Existe uma orientação teórica única, né? Porque a menina fala: não, porque a crítica tem que ser marxista. Marx escreveu coisas fenomenais no século XIX. Muitas delas valem hoje em dia, muitas outras não, foram superadas. Será que a crítica viria da mesma forma com outras pessoas que não fossem mulheres, negras? Por exemplo, pega o Fernando Haddad. Fernando Haddad é presidenciável, né, em 2018, com ligações empresariais, por exemplo, professor do INSPER, né, que é ligado à Fundação Nemo, Movimento Todos Educação, que também tem suas atividades empresariais. Você não vê uma uma crítica tão dura em relação ao Haddad como foi a professora Djamila Ribeiro. Então, assim, é uma infantilidade. Eu não estou criticando o Haddad em relação a ele fazer, não estou dizendo que ele não é de esquerda. Estou dizendo o seguinte: a decisão que ela tomou foi uma decisão que promoveu mais satisfação à vida da pessoa, mais solidariedade, mais fraternidade, manteve o emprego, produziu um mínimo de satisfação em meio a essa situação de crise. Então, qual é a régua que mede a esquerda? Existem preceitos universais para medir você é de esquerda, você é de direita? Você vender a sua força de trabalho para uma empresa que, vamos supor, pode ser escrota, quer dizer que significa que tem pessoas escrotas que explorem outros, significa que você é a favor daquele sistema? Então você não vai conseguir emprego praticamente em lugar nenhum. É a mesma coisa, vamos supor, o meu caso. Sou professor, servidor público do Estado do Rio de Janeiro. Então quer dizer que pelo fato de eu ser professor do Estado do Rio de Janeiro e termos um governador de direita, isso me faz de direita. Se eu quiser ser de esquerda, eu tenho que pedir uma exoneração no meu trabalho. Quer dizer, isso virou o debate do absurdo. Não faz o menor sentido esse tipo de debate. Parece que a crítica foi muito mais uma tentativa de promoção
política da menina, que propriamente uma crítica ao que a Djamila fez. Né? Então, assim, altamente problemático isso. E do Emicida, foi uma pergunta muito interessante que fizeram a ele no programa do Roda Viva, agora na segunda, dia 27 de julho. Foi o seguinte: olha, é que ele tem outras atividades que não mais vender a sua atividade musical. Ele tem atividades empreendedoras. Aí perguntaram assim para ele: olha, Emicida, na sua atividade que você vende, parece que ele tem uma grife, né? Que parece que a grife é produzida lá na comunidade, ninguém consegue comprar. Isso não é contraditório com sua prática de rapper, que faz crítica social? Ele fala: olha, isso é uma pergunta muito da preconceituosa. Foi ótima essa fala dele. Por quê? Eu sou só mais um garoto correria. Eu estou fazendo algumas atividades empreendedoras, mas faço dentro da comunidade, quero minimamente desenvolver a minha comunidade. Foi mais ou menos nesse sentido que ele falou. E ele falou o seguinte: se eu tiver que baixar o preço da minha mercadoria, a tiazinha a senhorinha que trabalha para mim vai viver um salário de miséria, muito pior. O problema da gente fazer a crítica não é o preço da minha mercadoria, é a cadeia de produção que me pressiona a vender um produto mais caro e a pessoa que vende, que produz para mim, não conseguir comprar outra pessoa. E aquela senhorinha, agora pela primeira vez na vida, ela está fazendo um produto de alta qualidade e ficou extremamente envaidecida em um momento que ela nunca tinha feito isso na vida. Estou desenvolvendo minha comunidade. Quer dizer, de alguma forma, dentro da localidade, das contradições da realidade que ele vive, está tentando melhorar. Então quer dizer que volta aquele mesmo papo. Quer dizer que para você fazer crítica social, você tem que estar debaixo da ponte? A gente tem que separar muito bem essas relações de capital, trabalho e o posicionamento político das pessoas. As pessoas precisam sobreviver. Você vive no capitalismo se você queira ou que não. Você está inserido no sistema. Ninguém tem força para mudar sozinho. Se você não fizer e vender sua força de trabalho, outra pessoa vai fazer. A gente não está levando a questão. Essas questões do homicídio de Jamila de Ribeiro está longe de ser comparada, por exemplo, com o Alexandre Garcia, que foi porta-voz da ditadura e hoje está aí trabalhando e ninguém critica. Ou então, para radicalizar, o Eichmann, né, no caso, que ele se via somente como um burocrata, um agente de Estado que reproduzia as ordens do nazismo. Não é nada disso que a gente está tratando. A gente está tratando de uma sociedade democrática, liberal, e vive num sistema capitalista onde as pessoas vendem a sua força de trabalho para sobreviver. Então são coisas diferentes. Então qual é a régua que mede a crítica social? Qual é o lugar que as pessoas têm que estar? Será que as pessoas são criticadas justamente por serem negras e terem ascendido e as pessoas não conseguem aceitar que elas estão adentrando outro mundo que não delas? O MC falou muito claramente: olha, hoje em dia eu tenho voz para responder coisas que antigamente não tinha. A minha notoriedade hoje, minhas práticas empreendedoras me dão força para potencializar minha crítica social. Eu sempre fiz. Mas, por exemplo, aí ele cita lá uma jornalista que criticou o rap, o funk, falando que eram movimentos não culturais, que não fossem práticas de cultura. Aí ele fala: naquela época não tinha ninguém lá da minha origem social para responder, ninguém deu o microfone para gente para falar como eu estou falando hoje aqui em cadeia nacional. Mas agora eu posso. Eu estou respondendo, só que 20 anos depois. Então, esse que é o ponto. Tá? A gente precisa sair desse debate do absurdo e separar as coisas. Né? Então fica essa reflexão. Até a próxima. Um abraço.